turminha, o que nós vamos trabalhar agora? O conceito de igualdade de matrizes, tá? Muito utilizado, por exemplo, quando você vai migrar um banco de dados, né, um conjunto de dados de uma base para outra. Quando você faz essa migração, na verdade, um banco de dados, ele possui ali uma estrutura matricial, né? E quando você faz uma transferência de uma base para outra, as duas matrizes, elas têm que ter a mesma estrutura, elas têm que ter a mesma forma, tá? A mesma disposição de colunas e de linhas, tá? Vamos ver matematicamente como é que isso acontece, o que são igualdades de matrizes. Duas matrizes de mesma ordem, a gente só pode ter matrizes iguais se elas forem de mesma ordem. Uma matriz 2 por 2 só pode ser igual a uma matriz 2 por 2. Uma matriz 5 por 4 só pode ser igual a uma matriz 5 por 4. Duas matrizes de mesma ordem são iguais se cada elemento de A, ou seja, cada endereço de A, o conteúdo de cada endereço de A, for igual ao seu elemento correspondente de B, for igual ao conteúdo do endereço de B. Repare aqui, por exemplo, essas duas matrizes são iguais, porque linha 1, coluna 1 é igual a linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2 é igual a linha 1, coluna 2, e assim por diante. Essas duas matrizes aqui, aparentemente, elas não parecem iguais, tá? Apesar da forma delas parecer que elas são diferentes, o conteúdo delas, o resultado final delas é o mesmo. Linha 1, coluna 1, eu tenho o número 3. Linha 1, coluna 1, 4 menos 1 é 3. Ó, linha 1, coluna 2, eu tenho o número 8. Linha 1, coluna 2, 5 mais 3, 8. Se nós observarmos cada expressão que está, ou cada aritmética, cada conta que está sendo representada aqui, chega aos valores que nós temos aqui. Então, essas duas matrizes, elas são iguais, porque cada elemento da matriz A é exatamente igual ao elemento da matriz B. Ó, 5 vezes 1 é 5. 4 dividido por 2 é 2, 1 menos 2 é menos 1. Então essas matrizes elas são iguais. Vamos pegar um terceiro exemplo? Ó, exemplo C. Eu tenho aqui duas matrizes. E o que eu quero? Eu quero calcular os valores de x e y. Repara que eu tenho aqui algumas incógnitas, né? X e y. Eu quero calcular os valores de x e y de maneira que a matriz A seja igual a b elevado a t. O que significa esse elevado a t? Esse elevado a t significa que eu quero a matriz transposta de B. Matriz transposta? Puxa, o que é uma matriz transposta? Matriz transposta é aquela matriz onde as linhas viram colunas e onde as colunas viram linhas. Por exemplo, ó, a matriz transposta de B. Reparem que a primeira linha virou primeira coluna. Olha só, primeira linha virou primeira coluna. A segunda linha virou segunda coluna. É uma matriz transposta. Ou a primeira coluna virou primeira linha. A segunda coluna virou segunda linha. Então reparem que eu tenho aqui matrizes transpostas. A linha vira coluna e a coluna vira linha. Então se eu quero que a matriz A seja igual à transposta de B, a matriz A vai ser igual à transposta de B. Então novamente, ó, aqui eu tinha a primeira linha, a transposta de B, primeira linha virou primeira coluna. Aqui eu tenho a segunda linha, a transposta de B, segunda linha virou segunda coluna. E aqui nós vamos cair num sistema. Vamos ver como é que funciona esse sistema? Vamos lá. Bom, então continuando, o que nós temos aqui? Nós temos que a matriz A é igual à transposta de B. Reparem que linha 1, coluna 2 é igual a linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 2 é igual a linha 2, coluna 2. Ou então o que a gente tem? Que o 5 é igual a 5, 1 é igual a 1. Mas para que elas sejam iguais, eu tenho que descobrir quais são os valores de x e y. Então eu posso dizer que linha 1, coluna 1 tem que ser igual a linha 1, coluna 1. Ou seja, x mais y tem que ser igual a 2. E linha 2, coluna 1 tem que ser igual a linha 2, coluna 1. Ou seja, 3x menos y tem que ser igual a 10. Está aqui. Eu tenho então duas equações aqui. Vou chamar a equação 1, equação 2. Na verdade, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Isso aqui nada mais é do que um sisteminha, tá? Um sistema de duas equações com duas incógnitas que eu posso resolver a partir de um procedimento de adição dessas equações. Ó, x mais 3x, 4x. Y menos y, 0. Eu anulo isso aqui,
né? Todo número subtraído dele mesmo dá 0. 10 mais 2, 12. Eu consigo calcular qual é o valor de x. Ó, o 4 que está multiplicando eu passo dividindo, 12 dividido por 4 é 3. Se o x é igual a 3, para x igual a 3, eu vou pegar essa equação 1. Tá? Na equação 1, eu tenho que x mais y é igual a 2. Se o x é igual a 3, o que eu vou fazer? No lugar do x eu coloco 3. Então eu tenho que 3 mais y é igual a 2. Vou isolar o y. Aqui o 4 estava multiplicando, operação inversa da multiplicação é a divisão. Aqui o 3 está somando, operação inversa da adição é a subtração. Então o y vai ser 2 menos 3, o y é igual a menos 1. Para que essas duas matrizes sejam iguais, os valores de x e de y são 3 e menos 1. Vamos ver se é verdade? Ó, se x for 3, y é menos 1. 3 menos 1, 2. Percebe? Agora o x é 3. 3 vezes 3 é 9. Menos y. Então, ó, o que nós temos aqui? Vou mostrar para vocês. Ó, tá? Eu tenho 3 vezes x, o x é 3. O x é 3. Então eu tenho 3 vezes 3. O y é menos 1. Então aqui é menos 1. O que eu tenho ali? 3 vezes 3 é 9. Menos com menos dá mais, 9 mais 1, isso aqui vai dar 10. Então, reparem, isso aqui vai dar 10, então 10 é igual a 10. Então, eu descobri quais são os valores de x e y para que essas matrizes sejam exatamente iguais. Caí num sisteminha, resolvi esse sistema por adição. A gente não vai entrar aqui profundo em sistemas, né? Mostrei um sistema por adição só para a gente entender como é que funciona, tá? E nós temos duas matrizes iguais. Então, para que duas matrizes sejam iguais, tá? O conteúdo de cada elemento tem que ser o mesmo. E às vezes você cai em algumas incógnitas e você acaba resolvendo a partir dessas incógnitas. Na lista de exercícios que nós temos aqui nessa etapa 5, a gente tem esse tipo de situação para vocês treinarem. Beleza até aqui, galerinha? Vamos para o próximo vídeo? Vamos lá?